Tá aqui para cá. Bem, então, como eu falei na, na parte anterior, essas são as linhas que nós nos basearemos, né, as linhas fundamentais para que a gente possa fazer uso desse diagrama termodinâmico. Então, vamos lá para a obtenção de parâmetros, né, usando o diagrama. Os dados plotados no diagrama, eles são basicamente temperaturas e velocidade de direção do vento, né? Você vai ter as informações para diferentes níveis. Baseado no diagrama e usando o perfil plotado nesse diagrama, nós vamos poder extrair deles variáveis meteorológicas, né, que são relacionadas à estabilidade da atmosfera mesmo, né, parâmetros, né, termodinâmicos da atmosfera. E a gente vai, a partir de agora, para uma metodologia de obtenção desses dados, né, uma vez você tendo uma sondagem atmosférica. Então, vamos lá. O primeiro fator, os primeiros parâmetros que eu quero buscar são os parâmetros de umidade, né, de umidade e vapor. E vamos partir da razão de mistura de saturação. Então, existe uma coisa que nos diagramas termodinâmicos é muito interessante, é que você tem coisas que você já extrai dele diretamente. Porque a linha, né, as linhas que compõem esse diagrama, elas muitas vezes já nos dão informações diretas sobre o que está ali, plotado. Então, veja só, imagine o seguinte, você tem um diagrama termodinâmico e quando eu fiz uma sondagem da atmosfera, observe que aqui eu tenho um nível de 1000 hectopascais. Aqui tem um nível de superfície, 1000, 950, 900 e assim sucessivamente. Então, você tem diferentes níveis de pressão. E aí, imagine que você tem para cada nível desse um par de informações, né? Um par de informações que é, na verdade, temperatura do ar e temperatura do ponto do orvalho. Temperatura do ponto de orvalho. Então, você tem esse par de informações. E você plota essas informações. Como é que eu vou plotar? Então, minha temperatura do ar naquele nível foi X, minha temperatura do ponto de orvalho foi Y. Ou seja, dois valores lá, e eu vou plotar. Então, imagine o seguinte, o meu nível que eu vou escolher aqui é o nível de 850 hectopascais. Então, eu vou lá no meu banco de dados aerológicos e procuro lá, nível de 850 hectopascais. Quando a pressão estava em 850, quais eram os valores da temperatura do ar e da temperatura do ponto de orvalho? Então, lá eu encontrei, pela medição, que a minha temperatura do ar era 5 graus Celsius. E a minha temperatura do ponto de orvalho, menos 6 graus Celsius. Agora vem o dilema. Aonde é que eu vou plotar esses dados no gráfico? Em qualquer local? Claro que não. Aqui entra a questão de quem já trabalhou um pouco, né? O Nildo deve dar muito aula disso aí, né? Que você tem um plano cartesiano, né? E você tem lá informações no plano e você precisa plotar aquele par ordenado lá, um x e y, e você tem aquelas informações, você precisa procurar o local correto de colocar aquele ponto. Aqui não é diferente. Você tem uma informação e você vai colocar essa informação no local correto do diagrama. Então, vamos lá aproveitar o que nós temos que observar. Há duas coisas aqui nós já sabemos que tem que ser observada por nós. Primeiro é o nível de pressão, que diz que é em 850, então eu vou procurar se aqui é 1000, aqui é 950, aqui é 900, o próximo é 850. Então, eu já sei que vai ser em cima dessa linha o meu ponto. Então, é em cima da linha de 850. Mas onde é que eu coloco esses valores de temperatura? Então, vamos primeiro temperatura do ar, né? Não a temperatura do ponto de orvalho, mas a temperatura do ar. A temperatura do ar é 5 graus. Então, eu vou lá. Observem que essas são as minhas isotermas. Essas linhas marrons. Acho que está aparecendo marrom aí para vocês. Eu acredito que sim.
Essas linhas marrons aqui, ou laranja, não sei, eu acho que é marrom. Essas linhas aqui, essa é a linha de 20 graus Celsius, 10 graus, 0 grau, 10 graus, menos 10 graus, menos 20. Eu dei um zoom aqui, né, no diagrama para a gente poder ter detalhes. Lógico, tem diagrama que vem mais detalhado. Aqui seria 20, aqui 25, 30, aqui seria 15, aqui seria 5, e assim sucessivamente. No nosso caso, a minha informação é em 5 graus. Eu não tenho 5 graus, mas eu tenho 10 e tenho 0. Então, isso implica dizer que o meu ponto deve estar exatamente no meio entre a isoterma de 10 e a isoterma de 0. Então, com uma régua, se você tiver uma régua, é importante, no diagrama impresso, você ter uma réguazinha, porque a régua vai te ajudar a dimensionar o ponto, aonde ele vai ficar. Então, com a réguazinha, você olharia exatamente o meio dessas duas e sobre a linha, né, a isóbara de 850, eu marcaria esse ponto aqui. Por que esse ponto? Porque ele está em cima da isóbara de 850 e está exatamente entre a isoterma de 10 e a isoterma de 0, que seria 5. Ok? Então, escolhi o meu ponto para plotar a temperatura. Agora eu vou em busca da temperatura do ponto de orvalho. Na minha informação lá, a temperatura do ponto de orvalho é menos 6. Aí você vai dizer, agora complicou, professor. Como é que eu vou achar menos 6 aí? Não é necessariamente, você não precisa ter aquela precisão milimétrica. Você não precisa ter uma precisão assim de, sei lá, 5 casas decimais aqui. Não, o importante é que não fique exatamente no meio, né? Ele fique mais um pouquinho para a sua esquerda, para dar a ideia de que você está depois do menos 5. Então, veja, aqui eu tenho a isoterma de 0, aqui eu tenho a isoterma de menos 10, e aqui eu tenho a isóbara de 850. Então, ela tem que ficar aqui em cima, mas ela tem que ficar aqui em cima entre 0 e 10. Veja que eu não vou colocar o meu ponto aqui, porque aqui são valores inferiores a menos 10 e superiores a menos 20. Então, eu não vou colocar nessa região. Então, tem que estar aqui. E o ponto tem que estar um pouquinho mais próximo da de menos 10 do que da de 0, porque é menos 6. Então, veja só, a posição do ponto, ela é importante, mas assim, a precisão em escala de 1 grau não precisa ser tão grande. Então, se você botou um pouquinho mais para cá, vamos imaginar que você, no lugar de colocar exatamente nesse ponto, você colocou um pouquinho mais para cá. Isso não vai causar muito dano na informação geral. O importante é que você busque a precisão maior possível da tua informação lá, do ponto que você tem, né, das informações que você tem medida, que você plote da melhor forma possível para representar bem aonde aquele ponto estaria na situação real. Mas não se preocupe tanto com esses detalhes. Essa é uma dúvida, né, uma preocupação que os alunos têm muitas vezes. Mas, professor, e eu botei um pouquinho mais para cá, fulano colocou um pouquinho mais para lá, quem está certo? Bem, a não ser que você faça algo muito surreal, né? Tipo, coloque no lugar de colocar o menos 6 mais próximo do menos 10, você colocar mais próximo de 0, aí sim, né? Você realmente cometeu um erro, mas se você bota um pouquinho depois de menos 6, mas simplesmente um pouquinho diferente uns dos outros, isso aí não seria algo para causar um erro no teu dado, né? Um erro, lógico que a gente não vai olhar só essa informação, a gente vai olhar várias camadas e vamos olhar vários detalhes para poder tirar daí uma informação mais robusta das condições de instabilidade da atmosfera. O que eu estou buscando agora é em um nível específico, uma informação específica. O que eu estou buscando aqui é razão de mistura de saturação. A razão de mistura de saturação extraída desse nível de 850 é simples. Por que é simples? Porque eu já tenho
a linha de razão de mistura de saturação no meu diagrama. Então, veja, se você olhar no diagrama, essa escala daqui de cima é a escala de temperatura. A escala daqui de baixo é a escala de razão de mistura de saturação. Ou seja, a saturação da atmosfera é dada nessa escala para esses níveis de temperatura. Então, veja, 20 gramas por quilograma, 15 gramas por quilograma, 10, 7,5, 5 e assim sucessivamente. Cada uma linhazinha dessa pontilhada aqui de cor roxa representa um comportamento de razão de mistura de saturação. Então, veja, o meu ponto está aqui. E eu vou buscar a informação referente à razão de mistura de saturação para essa parcela que está aqui em 850 milibares, ou hectopascais. O que é que eu faço? Eu olho qual é a razão de mistura próxima dela. A linha de razão de mistura mais próxima é essa aqui. Ela está descendo até aqui o nível de referência. Então, eu vou descer junto dela, paralela a ela. Quando chega, por quê? Para que eu possa ter um entendimento melhor do valor dela aqui no eixo X. Então, descendo paralela a ela, ou seja, projetando ela aqui no eixo X, eu tenho esse ponto, a superfície, que está próximo de 7,5, né? 7,5 está aqui, está mais próximo de 7,5 do que de 5. 5 está aqui, 5 gramas por quilograma. Então, uma coisa é certa, a minha informação de razão de mistura de saturação está entre 5 e 7,5 gramas por quilograma. Aí aqui eu vou fazer, lógico, para eu ter um entendimento bem mais preciso, eu posso, com uma régua, fazer uma regra de 3. Pegar aí, fazer brincadeirinha, a diferença entre eles e quanto daria a minha razão de mistura de saturação. Nesse caso específico, como está muito próximo entre 5 e 7,5, você assumiu aqui 6,5 gramas por quilograma. Ah, professor, podia ser 6,3? Poderia, né? Você está fazendo uma análise visual, não é uma análise de altíssima precisão. Poderia ser 6,4, poderia ser 6,6. Essa diferença ela é desprezível, vamos assim dizer, quando você observa um único nível, um único ponto, você está querendo extrair dela uma ideia do que aquilo representa. Então, nesse caso, você encontrou o nível, encontrou a temperatura, desce paralela à linha de razão de mistura de saturação e encontra aqui no eixo qual é o valor dela, ok? Então, essa é a forma de você extrair do diagrama termodinâmico a razão de mistura de saturação usando o diagrama. Aí você diz, sim, eu poderia muito bem pegar essa temperatura e ir lá na fórmula de razão de mistura e calcular. Pode, não é problema. Só que se você estiver trabalhando com um perfil vertical, você não vai ficar fazendo isso para cada ponto, né? Quando você precisa tomar decisões muito rápidas, quando você precisa entender. Então, você tinha que ter aí todas as equações próximas de você para você ficar calculando isso. Quando o próprio diagrama, a estrutura dele já é para te dar essa informação do ponto de vista rápido. Ok? Então, é isso. Alguma dúvida até aí de como obter a razão de mistura de saturação? Não. Beleza. Vamos para o outro ponto. Agora eu vou para a razão de mistura. Como vocês sabem, a razão de mistura, né, que vai dar essa ideia da quantidade de vapor que é presente, né, não é que a atmosfera suporta, mas o que ela está, na verdade, com ela ali, é baseado na temperatura do ponto de orvalho, ou seja, é quanto que faltaria ali para ela atingir a saturação. Então, a temperatura do ponto de orvalho te dá essa ideia da condição de saturação, por isso que ela é utilizada como referência para você ver qual é a razão de saturação, a razão de mistura da atmosfera atual, real, né? E aí, eu vou olhar, no lugar de eu olhar a temperatura do ar, eu vou olhar a temperatura do ponto de orvalho. Coincidentemente, né, a minha temperatura do ponto de orvalho, nessa sondagem, nesse nível, ela caiu em cima, mesmo em cima da linha de razão de mistura.
Aí você disse, sim, professor, mas a linha não é de razão de mistura, de saturação? Ela quando olhada com a temperatura, ela é razão de mistura de saturação. Quando ela é olhada com a temperatura de ponto de orvalho, ela é a razão de mistura apenas, ou seja, a razão de mistura do ar daquela amostra naquele nível. Então, nesse caso, temperatura -6, está aqui, caiu em cima de uma linha de razão de mistura, desço paralela a ela até a superfície e encontro que essa linha de razão de mistura é de 3 gramas por quilograma. Então, essa é a razão de mistura da atmosfera. Ok? Então, veja, razão de mistura, uso temperatura de ponto de orvalho, desço paralela à razão de mistura mais próximo daquele nível e encontro o nível representativo à superfície. Razão de mistura de saturação, pego a temperatura do ar, desço paralela à linha de razão de mistura mais próxima dela e vejo lá no eixo X qual é o valor correspondente. Com isso, eu tenho razão de mistura de saturação extraído do diagrama termodinâmico sem precisar de resolver equação alguma. Ela já está embutida, a equação já está embutida no diagrama termodinâmico. Ok? Vamos à frente. E a umidade relativa? Bem, se eu tenho razão de mistura de saturação, a umidade relativa é fazer a razão entre elas e multiplicar por 100. Isso vocês já sabem, né? Então, se eu calculei naquele nível razão de mistura de saturação, lógico que a umidade relativa, eu não vou extrair a umidade relativa com uma técnica aqui, olhando, sobe tal linha, desce por tal linha. Não, eu já tenho os dois fatores que me dão a umidade relativa, que é a razão de mistura e a razão de mistura de saturação. Então, faço a razão entre elas e encontro a umidade relativa do próprio diagrama termodinâmico. Professor, e a pressão de vapor? É possível encontrar a pressão de vapor de saturação num diagrama termodinâmico? É. Como? Vamos lá. Vamos pegar o mesmo nível de 850 de uma outra sondagem. Então, eu vou lá, na minha sondagem, minha temperatura do ar foi 3 graus. Veja aqui, somente para lembrar, 0 está aqui, 10 está aqui. Então, isso quer dizer que 3 tem que estar antes do meio, que é 5, e tem que estar numa posição tal que represente mais ou menos onde ficaria 3 graus nesse gráfico. Ok? Aqui eu vou precisar, logicamente, da habilidade de vocês em plotar essas informações, porque se você plotar a informação errada, aí sim o resultado vai ser desastroso, porque um erro no diagrama, né, se você pega esse ponto e plota desse lado, a bagunça fica geral no que você está buscando. Então, 3 graus está aqui. E a minha temperatura de ponto de orvalho foi -9 nesse nível de pressão. Então, nesse caso, está aqui, não chega a ser a linha de -10, mas está muito próxima dela aqui, -9. Ok? Então, vamos lá. Então, qual é a lógica? Então, eu estou em 3 graus. Esse é a minha parcela está a essa temperatura no nível de 850. Eu quero encontrar a pressão de vapor de saturação, ou seja, eu quero encontrar qual será a pressão, né? Ou seja, o máximo valor possível da pressão baseado naquele nível de pressão e atmosfera que aquela atmosfera pode suportar de pressão exercida pelo vapor de ar nela. Então, como é que eu vou fazer? Eu estou naquele nível, a partir da linha de temperatura, veja, eu estou aqui, tem uma linha de temperatura próxima aqui, a linha de 0 graus. Então, a partir dessa linha de temperatura, eu vou subir, paralela a ela, até o nível de 622 hectopascais. Vou subir, paralela a ela, até esse nível. Quando eu chegar em... Veja, aqui são aplicações práticas de como extrair essas informações do diagrama termodinâmico. Vocês lembram lá que lá na equação vem o 0,622, aquela coisa toda.
aqui eu não vou estar mais, a gente não vai estar discutindo por que 622 e tal, porque essa física está toda por trás do diagrama, está toda por trás das equações que a gente já viu lá atrás. Aqui eu estou trazendo para vocês a parte prática de usar o diagrama, e tem técnicas, tem protocolos, tem coisas, né, a serem seguidas, passos a serem seguidos para você extrair dali a informação necessária para a solução do teu problema. O teu problema é encontrar pressão do vapor de saturação. Então, eu estou aqui, eu vou subir até um nível em que aquela amostra ela se tornará saturada, né? E eu quero saber, a partir dali, qual será a representação da minha condição de vapor de saturação. Observe que eu vou subir até 622 junto com o perfil de temperatura. Por quê? Porque é o que tem que acontecer com a minha atmosfera, né, para que ela atinja a saturação. Então, eu vou observar a temperatura. Então, eu vou junto dela, temperatura, até atingir 622 hectopascais. Veja, aqui está 622 está mais ou menos aqui, né? Aqui é 650. Então, aqui, esse nível também não vai mudar muito, né? Se for um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Mas o importante é quando chega aqui. Quando eu chego nesse nível, eu assumo que eu atingi a saturação. Se eu atingir a saturação, eu vou descer agora por uma linha de razão de mistura. E descendo por essa linha de razão de mistura até a superfície, eu vou poder fornecer qual o valor de pressão de vapor de saturação para aquele nível em questão. Então, saí daqui, subo paralelo à minha isoterma de mais próxima, né? Aqui no caso a de 0 grau, até 622. Quando eu chego em 622, eu retorno, mas eu não retorno para o nível que eu estava, eu retorno para a superfície. E lá no nível de superfície, né, eu vou ver lá qual é a minha representação de ponto de orvalho. Veja que o meu retorno para cá não quer dizer que eu puxei a parcela até a superfície. Não, eu estou retornando para cá para poder saber qual é o meu valor de razão de mistura lá no eixo X. Mas, na verdade, o que eu fiz foi pegar uma amostra que está aqui e não está saturado e levar até o nível onde ela atinge a saturação. Nesse caso aqui, dentro do diagrama termodinâmico, 622 hectopascais. E aí eu vou saber qual é a pressão de saturação. E aí a pressão de saturação vai ser observada mediante o valor que eu estiver extraindo dali desse diagrama. Aí aqui vem o grande detalhe. Qual é o valor? Eu estou entre uma linha de 5 e uma linha de 10. Né? Então, aí eu vou ter que fazer uma análise, né, dimensional aí para eu poder observar essa... Pode ser uma análise geométrica, aí, né, você fazer os intervalos, as interseções aí, ver a que valor representa essa diferença comparado ao espaço entre que sua régua vai representar entre 5 e 10, a quanto esse pedacinho aí corresponderia, fazer uma regra de 3, mas o fato é que essa é os passos, esses são os passos para você obter pressão de vapor de saturação. Então, imagina o seguinte, qualquer nível que eu tiver aqui, imagine que eu estivesse aqui, nesse ponto, onde a minha seta está. E aí eu quero saber qual é a pressão de vapor de saturação dessa amostra que está aqui com essa temperatura. Subiria paralelo à linha, à isoterma mais próxima, até atingir o nível de 622 hectopascais e descia paralelo, ou sobre, se estiver em cima, mas eu desceria paralelo à linha de razão de mistura mais próxima. E lá a superfície, aquele valor corresponde ao meu valor de pressão de vapor de saturação. Okay? Então, é simplesmente
praticar. Então, você pode pegar diferentes níveis e praticar isso aí sem dificuldade. E a pressão de vapor? Mesma coisa, só que... Vou Fala, tirar uma Will. dúvida, professor. Pode? No slide anterior, a gente encontrou que foi 7,5 hectopascal, descendo paralelo à razão de mistura. Então, podemos dizer que a razão de mistura aí é igual a esse... O valor da razão de mistura vai ser equivalente à pressão de vapor de saturação. Ah, tá. Beleza, Ok? entendido. Beleza. Beleza. É o mesmo eixo, é a mesma... O diagrama ele foi configurado para que você possa ter exatamente essa conversão da escala de grama para quilograma para hectopascais. Tá bom. Entendi, então. É a pressão que o vapor de água exerce numa atmosfera que está saturada. Certo. A mesma coisa para a pressão do vapor. No lugar de você pegar a temperatura do ar, pega a temperatura do ponto de orvalho, sobe paralela à isoterma mais próxima, atinge 622, desce paralela à razão de mistura mais próxima. Nesse caso, desce exatamente sobre a linha de 3 gramas por quilograma, né, que vai ser 3 hectopascais a pressão real que o vapor de água está exercendo na atmosfera. Então, veja que são passos, né? É igual a instalação, quando você vai instalar um software, né? Um software, um aplicativo. Você segue sequências, passo 1, passo 2, passo 3 e assim sucessivamente. Então, aqui, olhou a temperatura, sobe paralela à isoterma mais próxima até o nível de 622, desce paralela à razão de mistura mais próxima que você encontra a pressão exercida. E os parâmetros de temperatura, aqueles parâmetros que a gente já vinha falando, né, nas aulas anteriores, como, por exemplo, temperatura potencial. Como é que se obtém a temperatura potencial num diagrama termodinâmico? Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. Bem, eu coloquei aqui a definição, né, vocês já conhecem. Né? Temperatura potencial é a temperatura que uma determinada amostra vai ter ou teria se ela fosse trazida à superfície por um processo adiabático seco, ou seja, fosse um processo em que ela não trocasse calor com o meio circunvizinho, até o nível de superfície, ou seja, o nível de 1000 hectopascais. Então, se você quer saber em um determinado nível da atmosfera, você tendo as informações da radiosondagem, qual é a temperatura potencial daquela amostra, daquela atmosfera, basta que você siga passos bem simples. Então, imagine essa figurinha aqui. Eu estou no nível de 500 hectopascais. Minha temperatura do ar aqui é menos 30, veja. Tá basicamente em cima, ela deve ser aqui menos 29, mas fechou menos 30 aqui para ela descer por cima dessa isoterma aqui. Tá? Isoterma de menos 30. E a outra temperatura, que é do ponto de orvalho, está exatamente em cima da isoterma de 40, menos 40. Então, desce aqui, menos 40. Então, qual é a definição de temperatura potencial? Vê lá, temperatura que uma amostra de ar teria se fosse trazida de forma adiabática seca até 1000 hectopascais. Então, olha como é simples. Estou aqui. Qual seria a temperatura potencial dessa parcela? A definição diz que ela precisa ser trazida adiabática seca, por um processo adiabático seco. Então, eu vou trazer, cadê minhas? Aqui. Eu vou trazer ela desse nível até o nível de 1000 hectopascais, está aqui, por um processo adiabático seco, ou seja, só sigo a linha adiabática seca que está aqui, ó. Eu desço paralela a ela. Adiabática seca, pá, até aqui. Chegou aqui, eu vou olhar qual é o valor da isoterma mais próximo. Ok? Então, vamos lá. Pensa comigo. A parcela está lá na atmosfera. A definição de temperatura potencial diz que é a temperatura que uma parcela que desceu, né, foi trazida até a superfície, ou até 1000 hectopascais, por um processo adiabático seco. Então, o que eu estou fazendo é representar o que a definição diz.
A parcela está aqui. Aqui está uma linha adiabática seca. Então, eu vou descer paralela à linha adiabática seca até o nível de 1000 milibares, ou hectopascais. Chegou aqui, eu vou olhar qual é a temperatura que a parcela tem aqui. E aí, é só eu olhar a isoterma mais próxima. A isoterma de 20 está aqui, a de 30 está aqui. Se eu fizer uma projeçãozinha aqui, deve estar em torno de 23, 24 graus, que corresponde a 296 Kelvin. Então, essa é a temperatura potencial dessa parcela aqui, dessa amostra, desse nível da atmosfera. Então, temperatura do ar lá está a menos 30 graus. Mas qual é a temperatura que ela teria se ela estivesse próximo da superfície? Nesse caso, a temperatura potencial dela é 23 graus, ou 296 Kelvin. Entendido? Alguma dúvida aí? Veja que eu estou seguindo a definição de temperatura potencial. Nada mais do que isso. Desce paralela adiabática seca, olha qual é a temperatura em 1000 milibares ou 1000 hectopascais. E aí você encontrou a temperatura potencial θ. Próximo. Tem coisas na atmosfera que são muito importantes de serem discutidas, principalmente quando você está tratando de termodinâmica da atmosfera e você está tratando de estabilidade ou instabilidade da atmosfera. Então, nesse caso, tem níveis da atmosfera que nós vamos prestar uma atenção especial a eles. E entre esses níveis está o nível de condensação por levantamento. Eu vou fazer o seguinte, nós temos 5 minutos, né? Eu estou recebendo aqui uma ligação do departamento, né? Uma ligação de uma professora, por causa que tem uma defesa amanhã, eu acho que ela está em dúvida. Eu vou fechar aqui a minha aula, esse momento da aula, vou responder a essa ligação, é tempo que a gente também dá uma esticada no corpo, e assim que eu terminar de atendê-la, eu mando uma mensagem para vocês para a gente voltar para essa sala, porque também não vai dar tempo de eu explicar esse nível de condensação com o tempo que nós temos pela frente na nossa sala, tá bom? Eu vou só fechar aqui, já volto.